Amigos do nosso clube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Guilherme Fontes e olha, finalmente acabou o Campeonato Brasileiro de 2025. Para muitos, uma grande tristeza, inclusive para mim, né? O Brasileirão que esse ano trouxe muitas emoções, muitas polêmicas, muitas surpresas, tanto na parte de cima da tabela quanto na parte de baixo da tabela. Enfim, muita coisa legal para a gente acompanhar, mas acabou. E nesse vídeo, nós do nosso clube resolvemos trazer os verdadeiros craques por posição do Campeonato Brasileiro de 2025. Espero que você goste. Então se inscreva no canal, você que gosta de futebol, principalmente do futebol brasileiro. Brasileirão de 2026, que inclusive começa no final de janeiro. E aí, obviamente, nós teremos aí muito conteúdo do futebol brasileiro para você acompanhar aqui no nosso clube. Então já ative as notificações, se inscreva no canal, deixa o like aqui nesse vídeo, depois também deixa nos comentários se você concorda com a nossa seleção do Campeonato Brasileiro de 2025 ou não. Mas é isso, sem mais delongas, vamos então com os grandes craques por posição, né, os 11 melhores aí do nosso Campeonato Brasileiro. Além disso, vamos trazer também para nós do nosso clube quem foi o verdadeiro craque, a revelação e o melhor treinador do campeonato. No gol, nós do nosso clube começamos com Walter do Mirassol, né, o melhor goleiro aí do Campeonato Brasileiro de 2025. Goleiro da sensação do Campeonato Mirassol, defesas dificílimas durante todo o campeonato, extremamente regular, pouquíssimas falhas. Eu, particularmente, não me lembro de nenhuma falha do Walter, né? O Walter é um goleiro experiente, a saída de bola também muito boa, então merece demais ser mencionado aqui como o melhor goleiro do Brasileirão. Para a lateral direita, o destaque fica com Paulo Henrique do Vasco, né? Praticamente uma unanimidade, o Paulo Henrique, que esteve num time muito regular, que é o time do Vasco, inclusive nessa reta final o Vasco sofreu muito. Podemos até dizer que quase caiu, né? E ainda assim, o Paulo Henrique foi muito bem defensivamente e ofensivamente, contribuiu inclusive com 8 assistências ao longo do campeonato. Foi o lateral direito com a melhor nota no SofaScore, para quem gosta do SofaScore, o líder de assistências como lateral direito nesse campeonato. Então é outro também que merece muito aí, Paulo Henrique, que inclusive recentemente chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Para a lateral esquerda, uma disputa um pouquinho mais acirrada, mas ainda assim não tinha outra opção que não fosse o Reinaldo do Mirassol, né? Uma das maiores surpresas do campeonato, o grande King Naldo, né? O King Naldo que fez muitos gols, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, fez 13 gols, né? 13 gols no campeonato, também contribuiu com 6 assistências, então são muitas participações em gols para um lateral esquerdo, um cobrador de pênalti, um dos caras mais experientes do time do Mirassol, chegou a ser capitão em alguns jogos. Então, Reinaldo, nosso King Naldo, melhor lateral esquerdo do campeonato. Para a dupla de zaga, uma disputa muito boa, quero até fazer aqui algumas menções honrosas ao Gustavo Gomes, ao Léo Ortiz, ao Vidalba do Cruzeiro também, ao Thiago Silva, com toda a sua experiência, mas nós ficamos com aqueles que jogaram mais ao longo do campeonato, né, em quantidade de jogos que estou falando. Além disso, fizeram gols, né? Foram os zagueiros aí, 2 dos zagueiros que mais fizeram gols aí ao longo do campeonato. Também alguns deles chegaram a contribuir com algumas assistências, né? Comandaram as suas respectivas defesas, foram convocados em alguns momentos para a seleção brasileira. Estou falando do Léo Pereira do Flamengo, né? Primeiro ele que foi o zagueiro com mais gols no Campeonato Brasileiro ao lado do Lucas Alter do Vitória, 4 gols para cada. E o Fabrício Bruno do Cruzeiro é outro que merece demais estar aqui na nossa seleção do campeonato. Para o meio-campo, nós do nosso clube começamos com o Jorginho do Flamengo, né, o melhor volante do campeonato, o cara que ditou o ritmo do Flamengo nesse segundo semestre, talvez a grande contratação do Flamengo na temporada. Não perdeu a titularidade em nenhum momento, passes certos, bons lançamentos, bem também defensivamente, um verdadeiro líder em campo. Então, o Jorginho merece demais aqui ser mencionado. Inclusive, também fez 3 gols no campeonato, é um número bem interessante para um volante. Cobrador de pênalti também, né? Bom, para o meio-campo, 2 unanimidades aqui, né? Um pouquinho mais já pensando mais na parte ofensiva. Primeiro, o Matheus Pereira do Cruzeiro, né, um dos craques do campeonato. O Matheus Pereira que carregou o time do Cruzeiro em muitas partidas nesse campeonato. O Cruzeiro que fez um grande campeonato. E isso passa muito pelo Matheus Pereira, um dos artilheiros do campeonato, um dos líderes em assistência também. Então, o Matheus Pereira merece demais estar aqui. Inclusive, na minha sincera opinião, deveria ser convocado para a seleção brasileira. E além do Matheus Pereira, o Arrascaeta, aí com unanimidade, o Arrascaeta do Flamengo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ou melhor, artilheiro não, né? Mas um dos artilheiros, foi o líder em assistências, o jogador com mais participações em gols. Enfim, e para quem acompanha o nosso clube sabe que ele esteve aí praticamente em todos os 11 da rodada, então realmente o Arrascaeta merece demais de ser mencionado aqui. Para o ataque, começando com Ryan do Vasco, né? Um menino de 19 anos, que foi o 4º maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, num Vasco bem limitado, bem irregular. Então o Ryan merece demais ser mencionado aqui. Além do Ryan, Vitor Roque do Palmeiras, que começou o ano ali sendo um pouco questionado, mas foi crescendo ao longo da temporada, um dos pilares desse time do Palmeiras no setor de ataque, golaços, né, pra conta, muitos gols também em questão de quantidade, foi um dos artilheiros do campeonato, né, o 3º maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols, um número bem interessante. Então, Vitor Roque, que também foi recentemente convocado para a seleção brasileira, tem que estar aqui na nossa seleção. E para fechar a nossa seleção, os nossos 11 aí do Campeonato Brasileiro aqui do nosso clube, Caio Jorge do Cruzeiro, né, tinha que ser mencionado, o grande artilheiro, 21 gols, bem regular ao longo do campeonato, teve um jejum ali, mas bem curto no geral, fez gol em quase todos os jogos, enfim, decidiu muitas partidas a favor do Cruzeiro. Melhor treinador do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, tá? E aqui não tem outra opção, Rafael Guanais do Mirassol, né? Um time que era contado
para ser rebaixado, muita gente já colocava como rebaixado, como lanterna, como saco de pancadas, e o Rafael Guanais levou o grande Mirassol, com muitos refugos vindos de outros times, né, para a Libertadores, para o G4, inclusive, né, então o Mirassol vai direto para a fase de grupos da Libertadores de 2026, né, um time que, claro, não tem muita pressão, mas ainda assim surpreendeu a todos, talvez a grande história aí do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né, em todos os tempos, enfim. Revelação do campeonato, para nós do nosso clube, Rayando o Vasco, né? Dentre os jogadores jovens é aquele que mais fez gols, né? Quarto maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, contribuiu com assistências, decidiu partidas para o Vasco, e tudo isso com apenas 19 anos de idade, tá? Então, Rayando o Vasco também, unanimidade para nós do nosso clube, como revelação do Brasileirão de 2025. E o grande craque do Campeonato Brasileiro de 2025, né? Aquele que foi campeão brasileiro, líder em assistências, líder em participações em gols. Quem gosta de SofaScore teve a maior nota no SofaScore do Brasileirão desse ano. Vice-artilheiro, estou falando do Arrascaeta do Flamengo, uma unanimidade total, como eu já falei aqui, esteve em quase todos os 11 da rodada do nosso clube. Enfim, realmente bizarro, né? O Arrascaeta que já tem um bom tempo no Flamengo, já tem uma certa idade e ainda assim contou com 32 participações em gols. E isso lembrando que são 38 rodadas, né, no Campeonato Brasileiro, e obviamente o Arrascaeta não jogou todas elas, então realmente números impressionantes para o Uruguaio, o grande craque do Campeonato Brasileiro de 2025 para nós do nosso clube. Muito bem, meus amigos, eu sou Guilherme Fontes, muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo até aqui. Deixe o like, se inscreva, ative o sino das notificações, tem muito conteúdo do futebol brasileiro, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, dos times nordestinos, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, do Atlético, do Cruzeiro, do Corinthians, do Grêmio, do Internacional, enfim, da Série A, do futebol europeu vindo aí pela frente. Então, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe o like nesse vídeo, deixe aqui nos comentários se você concorda com a nossa seleção do campeonato. E é isso, muito obrigado, tamo junto e forte abraço.